A iniciativa do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Comissão de Direitos Humanos de fazer o debate, mesmo que a iniciativa do senador Paulo Paim de chamar essa audiência tenha ocorrido antes do atentado de Realengo, mas uma audiência que acontece no momento certo, já que se pauta hoje com muita força pela sociedade, mas em especial pelos meios de comunicação, a violência na escola. Eu acho que, e só para fazer referência, o senador Paulo Paim não é de hoje que ele trata dessas pautas com muita prioridade. Para aqueles que não sabem, o senador Paulo Paim jogou no último período papel decisivo na aprovação da PEC da Juventude, que incluiu o termo juventude na Constituição brasileira. Mas eu acho que esse caso de Realengo, ele faz com que a sociedade possa entender a situação que hoje se encontra a escola pública brasileira, mas a escola como um todo, porque a violência, e eu acho que, apesar de ter diferença, e falou aqui o representante da Unesco, entre violência e o bullying, mas eu acho que a população brasileira, a forma mais fácil dela entender é que quando você ofende, seja fisicamente ou verbalmente, isso também é uma violência. Isso acontece diariamente na escola. O que aconteceu em Realengo foi algo extraordinário. Um cidadão que invadiu uma escola e matou 12 crianças. 12 crianças que estavam lá para estudar, para se formar enquanto cidadão e depois ter uma profissão na sociedade. Poder ajudar a construir o nosso país. Mas o que nós temos que fazer, o debate que nós precisamos fazer, é da violência que acontece diariamente na escola. Dessa violência ordinária que está todo dia na escola. Que acontece do estudante para o professor, do professor para o estudante. E isso acontece porque muitas das vezes, seja de ordem familiar, e aí eu quero ressaltar aqui o papel decisivo da família, também na formação do jovem, do caráter do jovem enquanto cidadão, mas também da escola. Mas acontece muitas das vezes porque a materialização dos problemas que a escola tem, sejam da ordem pedagógica, mas seja de ordem estrutural, às vezes se dá numa figura do professor. A materialização de todo aquele problema para o estudante, às vezes está ali naquele professor e vice-versa. Às vezes a materialização dos problemas da escola para o professor está no estudante. Vamos pensar que uma escola desestruturada, sem quadra poliesportiva, com um professor mal remunerado, uma sala de aula com 40 estudantes. De fato, o que está se passando ali naquela sala de aula? O que o estudante está aprendendo ali? De fato, quais são as condições de trabalho que o profissional da educação tem para poder passar uma boa aula para aquele estudante? Então, eu acho que nós precisamos partir daí. Nós não concordamos com essa lógica de transformar a escola em presídio. Não concordamos. Acho que a nossa escola não pode virar um presídio. Não vai ser isso que vai resolver e responder aos problemas sociais. A escola pública brasileira tem que passar por um processo de afirmação de valores também. De valores importantes, valores coletivos, valores não de tolerância, mas de respeito à menina ou ao menino que é negro, ao menino ou à menina que optou por ser homossexual, à menina ou ao menino que optou por usar uma roupa diferente, de cor. Nós temos que afirmar alguns valores, valores coletivos na escola, valores mais humanos na escola. É assim que nós vamos combater de forma prática a violência, mas também fazendo com que o Estado brasileiro, de forma prática, secretária, encare, e senador, a educação como prioridade. E não venham me dizer que a educação no nosso país, ela é a principal prioridade, porque não é. Basta nós vermos quanto se investe do Produto Interno Bruto, do PIB em educação. Se investe menos de 5% do PIB em educação. O Brasil paga milhares e milhares de reais na dívida pública, mas investe menos de 5% do seu PIB em educação. Portanto, não é prioridade. É óbvio, no último período, o movimento educacional brasileiro,
movimento estudantil, movimento sindical, aqueles que têm compromisso com a pauta da educação, com a pauta de país, porque a pauta da educação ela é uma pauta do Brasil. Conquistaram muito. Está aí o governo Lula. Mais de 700 mil jovens através do ProUni, se dobrou as vagas da universidade pública, se construiu mais escolas técnicas em 8 anos do que em 100 anos desde a fundação do ensino técnico brasileiro. Nós tivemos muitos avanços. Mas hoje, da nossa população, somente 14% tem acesso à universidade. E 80% das vagas que são ofertadas hoje para nós estudantes são de universidades privadas. Mais de 50% dos estudantes do ensino médio, isso não são dados meus, são dados do próprio Ministério da Educação, se evadem. Ou seja, a média de estudantes de 17 a 18 anos, anualmente, senador, 50% dos estudantes que adentram, mais de 50% dos estudantes que adentram o ensino médio não concluem o ensino médio. Esses estudantes vão para onde? Vão para a rua. Então, o Estado brasileiro tem que acordar. Acordar porque nós não aceitamos mais esse papo mole, e desculpe a expressão, de que nós somos o futuro. Nós somos o futuro, mas queremos investimento no presente. Nós queremos ser prioridade do governo e do país no presente. Porque nós só vamos poder ter um futuro podendo desempenhar um papel mais decisivo na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na política, seja em qualquer âmbito da nação, se nós recebermos investimentos no presente. Para que nós não venhamos repetir o gesto da professora, que foi um bonito gesto, de pedir desculpa a nós, para que nós não venhamos pedir desculpa no futuro aos nossos filhos, o Estado brasileiro precisa investir agora. Nós estamos cansados de esperar. Eu falei para a presidenta Dilma, no dia 24 de março, quando nós estivemos com ela, eu disse: presidenta, nós estamos muito felizes pela sua eleição, já que tem um simbolismo muito grande para o nosso país, já que a senhora se tornou a primeira mulher eleita presidenta desse país. Mas nós não estamos satisfeitos com a educação como ela se encontra. Reconhecemos os avanços, mas não estamos satisfeitos com o Estado, com a situação que a educação, que o nosso país se encontra. Eu acredito, senador Paulo Paim, que nós estamos num momento muito importante. Esse ano, para aqueles que não sabem, é o ano que vai tramitar no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, o PNE. Esse plano, ele tem por objetivo construir o que vai ser aplicado na educação durante os próximos 10 anos, portanto tem vigência até 2020. Então nós estamos no ano da educação, um ano que pode ser decisivo durante os próximos 10 anos, porque é o ano que o Estado brasileiro pode dizer o seguinte: olha, nós vamos pagar um pouco mais a dívida que nós temos com a educação, investindo mais recursos em educação, investindo numa boa remuneração profissional. Eu sou daqueles que acho que educação não é despesa, é investimento. Sou daqueles que defendem que se invista mais em educação, mas para que se aplicar bem. Recurso não é para sobrar em ministério, recurso não é para ser aplicado onde não é estratégico, mas para ser aplicado bem. E sou daqueles que acho que os problemas da escola não estão só vinculados, seja a estrutura ou seja a remuneração do profissional, mas também na capacitação do profissional. É muito importante que os nossos profissionais de educação sejam bem remunerados, mas que nós tenhamos também professores qualificados, professores preparados para a sala de aula. Então, esse debate que vai chegar aqui no Senado, senador Paulo Paim, nós queremos contar com seu apoio. Inclusive, aproveitar que nós estamos aqui, nós estamos pela TV Senado, eu quero lhe passar aqui. Isso aqui são adesivos da nossa campanha de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Aqui todos sabem que o Brasil descobriu uma grande quantidade de pré-sal, de petróleo na camada pré-sal, e nós achamos que 50% desse fundo social tem que ser destinado para a educação, porque nós estamos cansados. O nosso país, eu que sou do Amazonas, lá nós tínhamos muita borracha,
mas sei que aqui que são de outros estados, seja no minério, seja no período da açúcar, do café, enfim, vários períodos que geraram muita riqueza, frutos de bens naturais do nosso país, mas uma riqueza mal distribuída. Então nós achamos que não dá para acontecer isso com o pré-sal, e é por isso que nós defendemos que 50% do Fundo Social do pré-sal vá para a educação. E aqui também o cartaz da nossa campanha, que defende que 10% do PIB do Produto Interno Bruto vá para a educação. Já começou a tramitação na Câmara Federal, vai chegar ao Senado, nós esperamos ter êxito nessa luta. Agora, a imprensa brasileira, e aqui é importante valorizar a imprensa brasileira, já que através dela nós conseguimos falar para mais pessoas, tem que entender também. Eu participei outro dia de uma formatura da primeira turma de estudantes de medicina do ProUni. E no outro dia eu abri os jornais para olhar e tinha assim 5 palavras. Uns estudantes lá se formaram em medicina. Um cidadão motivado, sei lá pelo quê, invade uma sala de aula e mata 12 estudantes. E ele é manchete de todos os jornais. Ele é vinculado em todos os principais canais de TV. Você faz uma passeata com 10 mil, a imprensa diz que tem 2. O professor, ele faz um projeto e tem bom desempenho, ele nem sai no jornal. Se uma passeata não sai no jornal, quanto mais um professor. E no Brasil, professor é mal remunerado, né? Em outros períodos, professor, ele era uma das figuras mais importantes, hoje não é mais. Infelizmente. Para nós professor é muito importante. Mas hoje, você vê, o professor não é tratado como uma figura importante. Sendo que é ele que forma os políticos, ele que forma os médicos, enfim, que nos forma. Mas um cidadão invade e sai em tudo que é canto. Eu começo a ficar preocupado. Porque outras pessoas, na situação desse rapaz, podem querer fazer a mesma coisa para poder ser bem divulgado. Eu acho que a imprensa tem que tomar cuidado da forma que trata isso. Porque qualquer cidadão hoje, se dá para chamar de cidadão, que, seja por qual motivo for, ele quiser sair em todas as capas de jornais ou em todos os canais de TV, ele vai poder invadir uma escola. Fico muito preocupado também quando uma parcela da elite brasileira, é importante que se diga isso, não é uma parcela de pessoas carentes, ou seja, de estudantes de escola pública ou de professores, faz esse tipo de debate, claramente nessa linha do armamento. Porque outro dia abri um canal, eu estava assistindo a TV, aí o cidadão falou, olha, mas se o bombeiro que estava lá na escola tivesse armado, esse cidadão, ele não tinha feito isso. Ou seja, se o bombeiro tivesse armado, se os estudantes tivessem armado, se os professores tivessem armado, aquele cidadão não tinha feito isso. E eu reafirmo, nós não queremos que as nossas escolas virem presídio. Vá no estado de São Paulo. Vá em algumas escolas da Zona Sul, como eu já fui. São abertas por pavilhão. Quem já foi em presídio sabe que isso é aberto por pavilhão. Você vai abrindo por área. Algumas escolas de São Paulo são desse jeito. Se fosse desativada hoje e amanhã, podia virar um presídio com tranquilidade. Sem nenhum problema. E isso vai se repetir no nosso país. Eu acho que a solução para os problemas que tem na escola pública, na escola privada também, seja de bullying, seja de outras formas de violência, não vão se resolver com detectores de metal, não vão se resolver com policiais armados, não vão se resolver com estudantes armados ou com professores armados. Eu acho que a gente resolve reafirmando valores, eu acho que a gente resolve melhorando a estrutura da escola, eu acho que a gente resolve capacitando melhor nossos profissionais de educação, mas eu acho que a gente resolve quando o Estado passa a entender o papel estratégico que a juventude exerce no nosso país. Um país jovem como é o nosso. Amanhã, e eu queria anunciar aqui de primeira mão,
nós vamos ter, tanto eu quanto o presidente da UNE, uma reunião com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para tratar de vários pontos, mas eu vou apresentar para o ministro a ideia de nós fazermos uma caravana pela paz nas escolas no Brasil. Estudantes, professores e o governo, para que a gente possa fazer esse debate na escola. E eu queria falar, eu não poderia deixar de falar aqui, porque eu acho que o Congresso Nacional, ele é espelho para nós, e ele é espelho para o país. E a gente não pode permitir que deputado, senador, ande por aí falando o que quer. Porque, olha, nós temos liberdade de expressão, mas ninguém sai por aí sem roupa, não é verdade? A gente pode falar o que pensar, a gente pode fazer o que... A gente tem liberdade de expressão, mas ninguém sai por aí andando sem roupa. E eu queria deixar aqui o meu repúdio ao deputado federal Bolsonaro pelas suas colocações. Porque esse deputado, ele presta um desserviço à democracia brasileira. Presta um desserviço. Um cidadão que defende a ditadura que matou e torturou. Um cidadão que ataca os homossexuais como se fosse uma doença. E tá aí, ele faz panfleto. Ele desafia a sociedade brasileira. Ele faz panfleto dizendo que hoje se tem uma política de proliferação de homossexuais como se fosse uma doença. Um cidadão que trata a mulher com preconceito, como se fosse um objeto. Outro dia, o CQC, que é um programa muito despolitizado no nosso país, é legal porque é engraçado, né? Mas muito despolitizado. Perguntou dele, e aqui tem várias mulheres, por isso eu quero fazer questão de colocar. Eu faço questão de colocar. Perguntou, olha, quem manda na sua casa? É o senhor ou a sua mulher? Ele disse, não, sou eu. Não, é minha mulher. Mas ela é muito dura com o senhor? Não, se duvidar ela pega uns tapinha. Olhem só. E ele fala com naturalidade que a filha dele que o filho dele não namoraria com negro. Se o filho dele fosse homossexual, ele daria uma surra. E se surra para alguns é tortura, ele torturaria. Entendeu? Então, nós não podemos encarar isso com naturalidade. Porque a gente constrói uma escola livre, a gente constrói uma escola sem violência, com a reafirmação de valores, com estrutura, mas a gente não pode construir uma sociedade com que tenha parlamentares, figuras públicas falando esse tipo de coisa.